especializações que a gente chama de major, e aí você escolhe qual você quer. Por enquanto, eu tô entrando no segundo, então ainda tenho tempo pra pensar, mas eu acredito que eu vou pegar o pastoral. O pastoral. E nesse meio tempo, diante de tudo isso, você ainda tem lição de casa? Você ainda tem homework? E bastante. E que horas que você faz isso, Jay? O Senhor abre portas. Porque, ó, de tarde de trabalho, de noite tem a programação que você já falou que tem, né? Depois disso ainda? A gente tem, assim, depende muito da matéria, mas a gente tem vários livros pra ler. Esse semestre agora teve uma matéria, só de uma matéria, eu tive 3 livros pra ler, e os livros são em inglês. Então ainda tem a dificuldade de que não é a primeira língua. Mesmo que eu já saiba inglês, eu não consigo ler tão rápido quanto eu leria algo em português. Então eu coloco muito audiobook pra que eu possa ler. Aprendi com meu pai a ouvir audiobook, porque querendo ou não, às vezes eu tô andando, eu tô indo pra algum lugar, eu já coloco o audiobook. Meu momento de lazer, quando eu tô em casa, parada, eu não tô parada. Eu tô buscando fazer a minha lavanderia, eu tô limpando a casa porque a gente tem inspeção, eu tô lendo um livro, tô fazendo o trabalho. E uma coisa que a gente faz muito, eu e as meninas, é que a gente se junta, minhas amigas, a gente se junta em um momento pra fazer trabalho sem conversar, mas a gente tá junto. Então nós estamos tendo um momento de amigas, mas ao mesmo tempo fazendo o trabalho da escola. Porque assim a gente consegue otimizar o tempo e fazer o que a gente precisa. Sim. E nesse meio tempo, além de tudo isso, foi o tempo que você escreveu o livro? Como que foi? Foi muito bom. Assim, o livro foi uma bênção na minha vida, porque chegou num período que eu queria externar para as pessoas algo que eu já não estava mais conseguindo externar pela rede social. Tava pouco passar pela rede social. E assim, o Senhor, Ele sempre trabalhou comigo no simples. Deus, Ele sempre trabalhou comigo no simples. E eu via que as pessoas sempre me perguntavam como eu faço pra fazer um devocional, como eu faço pra ter intimidade com Deus, como eu faço pra finalmente conseguir me concentrar no que o Senhor tá falando comigo. Eu começo a ler a Bíblia e eu viajo, eu começo a pensar no que eu tenho que comprar, eu começo a pensar no dia da escola, eu percebo que eu já não tô mais lendo. E aí eu pensei, por que isso não acontece comigo? Eu acho que é porque eu vivo uma vida com Jesus que vai muito além só das palavras que eu leio. Eu vivo aquela palavra que eu tô lendo e eu torno divertido. Eu gosto de uma Bíblia toda colorida. Minha Bíblia, eu me divirto marcando a minha Bíblia, eu desenho na minha Bíblia. Eu me divirto com o Espírito Santo. É alguém que eu tenho prazer de estar junto, porque o Espírito Santo é engraçado. E eu posso viver uma vida de diversão junto com ele. E o que eu tentei trazer para o livro, e o que eu tenho visto muito testemunho de que tem dado certo, é que durante a sua vida diária você pode construir algo com o Espírito Santo no seu devocional, e não só no devocional, mas fora dele. Durante as suas 24 horas do dia, tendo um relacionamento real com Cristo. Então, cada página desse livro foram experiências reais que eu vivi. Vou mostrar aqui, deixa eu mostrar. Ele é muito, eu gosto muito dele porque ele é todo colorido. Conta um pouquinho como ele é. Eu amo esse livro, ele é todo colorido, olha isso aqui. É o mesmo livro aqui com capas diferentes, Exato. né? A capa é diferente, mas por dentro ele é todo igual. Ele tem vários desafios e várias interações. Tem aqui página para você cortar, tem uma página que você escreve como se fosse uma carta evangelística. No final você transforma essa carta num aviãozinho e joga o aviãozinho. E a ideia é você orar para que esse aviãozinho chegue em alguém e essa carta toque no coração da pessoa. Então, através desse livro, a gente tem 3 objetivos. Construir a sua intimidade pessoal com Deus através do devocional. Construir identidade para você entender quem você é com o Senhor. E também através do diário. Sabe aquela sensação de, querido diário, escrever pro diário? Você sempre teve diário? Eu começo o livro falando assim, eu nunca fui tanto de escrever querido diário, mas eu sempre fui de escrever querido Deus. E é verdade, eu percebi ao longo do meu tempo de devocional que mesmo que eu não tivesse tanto compromisso de escrever num diário, eu até escrevia um pouco, mas não todos os dias eu falava com Deus, eu falava assim, Deus, meu dia foi assim hoje. Deus, eu tô perdida hoje. Deus, hoje meu dia foi muito bom. E eu tinha uma vida com Deus como muitas pessoas têm com um diário escrito. E eu percebi que a gente podia transformar isso em uma prática, em um desafio para que as pessoas fizessem também. E foi aí que surgiu a ideia do livro. E o terceiro ponto do livro é o evangelismo. Porque você aprende quem Deus é, assim você também aprende quem você é, e você não fica com isso só pra você passa para outras pessoas. E fazendo tudo isso de uma forma divertida e colorida, para que você possa se divertir fazendo esse processo com o Senhor e construindo diariamente algo com Ele. Esse livro é, de verdade, um resumo da minha história com Deus. Sim, e daí como que foi o processo para você realizar o livro? Foi algo que partiu do seu coração ou algo que você já estava, né, querendo e
a editora Vida te procurou por conta já da tua influência. Como que foi esse processo? São coisas que você já tinha anotado e você precisou organizar, ou você começou do zero? Vou começar agora o primeiro capítulo. Como foi? A Editora Vida foi uma bênção. É uma bênção na minha vida. Né? Isso é maravilhoso. O nome casa muito bem com o que a editora é. Vida. Traz vida pra todo mundo. Eu acho que você passou pela mesma experiência. Que é incrível. E assim, eu organizei coisas que eu já tinha anotado. Esse livro tem pedaço de pregação, tem coisas que Deus falou comigo, tem partes dos meus devocionais. Mas ao mesmo tempo foi uma construção junta. É por isso que o livro se chama Construa Esse Diário. A gente, normalmente você começa com o nome do livro. O nome do livro foi uma das últimas coisas que a gente foi fazer. E o nome casou tão bem, porque foi algo construído junto. A gente tinha reuniões e a gente ia construindo o que ia ser dentro do livro. E eu falava uma frase e aí a nossa editora-chefe falava: e se a gente mudar essa palavra e for pra isso? Meu Deus, perfeito! E a gente vivia nessa construção junto. Então, por isso que esse livro, ele tem um nome, o meu nome aqui, e tem uma linha do lado. Porque do mesmo jeito que o livro foi construído junto com a equipe da Editora Vida e junto com Deus, porque ele é o autor principal desse livro, quando você começa a mexer nesse livro, ele vai ter a sua cara também. Você vai escrever sobre a sua vida, sobre suas experiências, você vai interagir com o livro e ele vai se tornar tanto meu quanto seu. Então foi uma construção muito legal. Jay, você olhando, né, primeiro, eu achei muito legal, muito diferente. Acho que muito a sua cara muito também, perto, né, das coisas que a gente vê e que acompanha, colorida, alegre, divertida, que dá liberdade, como você falou, das outras pessoas também se identificarem e ao mesmo tempo colocarem a própria identidade. É muito lindo quando a gente percebe qual é a nossa identidade, a gente assume a nossa identidade e não tem medo de ser diferente, porque todos somos, né, cada um diferente um dos outros. Então, primeiro, parabéns, né, por assumir mais um desafio e ter feito de uma forma tão linda, tão bem cuidado. Eu acho que tem a excelência aqui em tudo que você faz também. Amém. Glória a Deus. E me diz uma coisa, a questão de você prosperar no seu propósito, de você ser intensa naquilo que você faz, estar entregue. Isso é algo que a tua família te trouxe como base, é algo que você detectou na sua personalidade. Onde que você percebe que essa característica específica se tornou mais forte? Porque a gente vê uma geração que desiste muito fácil daquilo que dá trabalho, daquilo que exige de nós algo, né? Então, por isso, muitas vezes não cresce, não vai adiante e se perde no meio do caminho. E eu queria saber qual é o teu segredo para isso. Se é algo que você já tinha ou algo que você se tornou? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que foi muito do que meus pais me ensinaram, mas também foi algo que eu decidi viver. Porque não adianta nada meus pais serem assim, me ensinarem a ser, se eu não tomar a decisão de viver dessa forma. Desde pequena, meus pais me colocavam pra fazer as coisas, né? Tem uma história que eu acho muito engraçada, porque com 3 anos, eu nem lembro disso, é uma história que minha mãe conta pra todo mundo, então parece até que eu lembro, mas eu não lembro, não é uma lembrança minha, dos meus pais. A tia que contava historinha pras crianças faltou no dia, acho que ela ficou doente, eu não sei, foi pro hospital. E essa história era contada pras crianças na frente da igreja inteira. Então a igreja com 200 pessoas, as crianças iam pra frente, a pessoa contava a historinha lá na frente. E a tia faltou e não tinha ninguém pra contar a história e pediram pra minha mãe contar. Minha mãe não gosta muito de falar na frente. Minha mãe é mais do backstage, do por trás das câmeras. Aí ela virou pra mim e falou assim: Jay, filha, você lembra da historinha que eu contei pra você ontem à noite, da viuvinha? A história da viuvinha que deu tudo que ela tinha pra Jesus e tudo mais. Lembro, mãe. Tudo bem. Aí ela falou assim: você lembra mesmo? Conta aí pra mim. Aí eu contei a história pra ela. Perfeito. Você quer repetir essa mesma história no microfone ali pras crianças daqui a pouco? Aí eu, tá bom, tudo bem. Ela falou: tá, depois eu te dou um chocolate. Aí eu contei a história na frente de todo mundo. E virou uma tradição. A cada 2 meses, uma vez por mês, eu tava lá contando historinha pras crianças, sendo que eu era mais nova que as crianças e eu tava lá contando historinha pras crianças. E meus pais sempre me incentivaram a fazer parte do louvor da igreja. Eu nem canto, meu Deus do céu. Mas do louvor da igreja, do teatro, da mídia, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Meu pai, quando eu tinha 8 anos, minha mãe chorou por causa disso. Mãe, me desculpa. Tá? Mais uma vez, aqui eu já pedi desculpa várias vezes, mas agora no podcast da Karina Bach eu quero te pedir perdão mais uma vez.
Karina, eu disse pra ela pedir perdão, me perdoar, por favor. Perdoa. Aí, Karina Bach pediu pra você me perdoar. Foi o seguinte, ela chorou, mas ela chorou mesmo. Porque minha mãe tinha Barbies que ela herdou e ela me deu. Foi uma herança que ela recebeu e que eu recebi. Com 8 anos, meu pai disse, filha, você precisa começar a fazer dinheiro. Você precisa dar um jeito de começar a fazer dinheiro. Escolha alguma coisa pra você vender. Olha. Eu não inventei de vender todas as Barbies da herança da minha mãe. E eu vendi todas as Barbies caríssimas por R$200. Era o quê? Umas 10 Barbies por R$200. Eu não sei nem quanto tá custando uma Barbie hoje em dia, mas eu acho que uma Barbie só tá valendo R$200. Teu lado empreendedor aí, ó. Não, mas com 8 anos, meu pai me deu o celular dele e falou assim, cria uma conta na OLX. Tire as fotos, escreva o texto, converse com o comprador. Eu fiz tudo. Ele só foi comigo. Meu pai falou, eu vou ficar calado, eu vou ser seu segurança. Você é negociadora, você pega o dinheiro, você entrega as Barbies. Se der algum problema, eu tô do seu lado, eu sou seu segurança, mas eu não vou falar nada, é como se eu não estivesse aqui. Eu negociei com o cara, eu vendi as Barbies pro homem, também por R$200, quem não ia querer, né? Mas eu vendi as Barbies e quando eu voltei pra casa, minha mãe estava se debulhando em lágrimas e meu pai feliz da vida. Minha filha é uma empreendedora e minha mãe, minha filha é uma destruidora, minha filha vendeu as Barbies. Mas enfim, Não só sei sabia o valor que elas tinham pra mim. Hoje eu sei o valor, mas eu também sei o valor daquela experiência. Aquela experiência me ensinou muito. Me ensinou como poder ter atitude para as coisas. E naquele dia, eu tomei a decisão de que eu seria desse jeito. Eu seria alguém que tanto faria o que minha mãe fez quando eu tinha 3 anos, tanto seria como meu pai ia. Eu seria um pouco deles dois misturados. Sim. E juntou com a minha personalidade, que não é nem um pouco tímida, e aí Incrível. veio Que isso bom, aqui. que bom.